Nessa semana tivemos várias notícias a respeito do hematoma subdural que acometeu o presidente Lula. E muita gente veio aqui no canal me pedir: Gustavo, grava aí um vídeo explicando pra gente o que é esse hematoma subdural, o que são esses procedimentos, por que ele acontece, quais são os riscos, qual o prognóstico. Enfim, quero saber tudo sobre esse hematoma aí do Lula. E é isso que a gente vai explicar aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo desses temas que estão em alta, relacionados à medicina e às ciências da saúde, mas de uma forma simples e descomplicada, sem usar um linguajar excessivamente técnico, nada disso não, é para você entender mesmo. Tá bom? Vamos lá falar então do hematoma subdural aí que acometeu o presidente? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o hematoma subdural. O hematoma subdural, ele é um dos sangramentos intracranianos, ou seja, aqueles sangramentos dentro da cabeça. Mas cuidado, porque ele não é aquele mesmo tipo de sangramento que é o que acontece no AVC hemorrágico. Tá? O AVC hemorrágico geralmente são ou algum aneurisma ou algum vasinho que se rompe e sangra dentro da cabeça. Mas ele sangra numa camada mais interna, tá? Como eu explico lá no vídeo sobre aneurisma e no vídeo sobre AVC hemorrágico e AVC isquêmico. Explico tudo isso naqueles vídeos. O hematoma subdural que acometeu o presidente, ele é uma hemorragia traumática, ou seja, não tem nada de ruptura espontânea, nada disso. É uma pancada, geralmente, que acontece na cabeça da pessoa e causa esse tipo de sangramento. Bom, mas no fim não é tudo sangramento? Não. As hemorragias traumáticas a gente vai dividir em duas principalmente, tá? A primeira é a hemorragia epidural. Para vocês entenderem do que eu tô falando, do local do sangramento e tudo mais, eu vou colocar essa imagem aqui na tela, que revisa a anatomia da meninge. Então, para quem não está familiarizado, vamos lá, de fora para dentro da cabeça. Eu tenho aqui, né, a minha pele, o couro cabeludo, o cabelo. Para dentro eu vou ter o crânio aqui com o osso, né? Para dentro do crânio eu tenho primeiro as meninges, que são uma membrana ali que protegem o cérebro, né? O cérebro não fica em contato direto com o crânio, tem essa meninge. Essa meninge, ela tem 3 camadas principais, tá? Sendo que aqui eu vou focar aqui é a dura mater, que é daí que vem o nome, né? Subdural. As hemorragias traumáticas, elas costumam acontecer nesta relação aqui dessa camada da meninge que está aparecendo aí na tela. Geralmente traumas de alta energia em uma pessoa mais jovem, né, por exemplo, um acidente de carro, uma pancada muito intensa na cabeça, ela pode levar ao hematoma epidural, ou seja, que está acima da dura mater, ele fica entre a cabeça e a dura mater. A outra hemorragia que pode acontecer quando a pessoa tem uma pancada na cabeça, e aí eu já vou explicá-la melhor, que foi a que cometeu o presidente Lula, é abaixo da dura mater. O AVC hemorrágico está mais para dentro ainda, tá? Ele está abaixo dessa última camada aqui, que é a aracnoide, quando eu falo daquela ruptura de aneurisma, ou ainda ele está lá dentro do cérebro, tá? Então imagina assim, ó, tem o cérebro aqui, tenho em volta as camadas aqui das meninges, lá de fora para dentro, mais lá fora a hemorragia epidural, no jovem com uma alta energia na cabeça, para baixo da dura mater, a hemorragia subdural, paciente mais idoso, um trauma mais leve às vezes. Mais para baixo ainda, a aracnoide, que daí já é onde tem o líquido ali da cabeça e tudo mais. E ali os aneurismas que rompem. E dentro do cérebro, o sangramento ali, onde tem o tecido cerebral mesmo, o AVC hemorrágico intraparenquimatoso, entendeu? Então essas são as etapas. A gente vai focar agora nessa ali do presidente Lula. Então, do presidente Lula foi o subdural. Então, dura mater para baixo. E por que é mais comum em pacientes idosos? Vejam essa imagem aqui. Existem veias que passam ali na nossa cabeça, né? Que estão vindo de fora ou lá de dentro do cérebro. E elas acabam transitando, que são essas veias perfurantes. Que é essa veia que você está vendo aqui na imagem. Conforme o paciente vai envelhecendo, é natural a ocorrência de um processo de atrofia cerebral. A massa cerebral ela vai diminuindo aos poucos, tá? Conforme a massa vai diminuindo, a veia não diminui também. Ela vai ficando com um comprimento exposto maior, já que ela tá, imagina que tá aqui o cérebro, né? Ela tá vindo de dentro e indo para fora. Se o cérebro vai diminuindo de tamanho, a veia vai ficando maior e mais exposta. E aí, pequenos traumas podem romper uma dessas veias e causar esse tipo de hematoma.
Que foi o que aconteceu com o presidente Lula. Algumas semanas ou meses atrás, não me recordo agora, ele teve uma queda no banheiro, né? E bateu a cabeça. Possivelmente ali ocorreu a lesão de um desses vasos e começou o processo do depósito de sangue ali. O hematoma subdural, ele ainda pode ser de dois tipos, tá? Ele pode ser o agudo, que aí, quando a gente olha na tomografia, aparece essa imagem aqui, ó. Estão vendo essa tomografia na tela? Aquela área mais clara ali, aquela área branca, o cérebro está um pouco mais cinza aqui, e no canto ali você vê uma área branca. Ali é o sangue que acabou de cair naquela região. Você tem a caixa craniana ali. O jovem tem mais massa cerebral ali, né? Ele tem menos espaço. Então o que acaba acontecendo? Conforme este sangue vai acumulando, ele não vai dando espaço para o cérebro, ele vai empurrando o cérebro e a pessoa tem sintomas muito cedo. Começa a passar mal, começa a vomitar, pode ficar confusa por causa da pancada. E aí acaba se fazendo o diagnóstico de uma forma mais rápida. Agora, quando o paciente é idoso e tem mais espaço na caixa craniana, né? Tem o cérebro mais atrofiado, sobra mais espaço. O que acontece? Esse sangue vai se depositando ali aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e ele não desvia o cérebro, porque ele tem espaço para cair ali. Ele vai coagulando, o corpo vai metabolizando, ele vai reabsorvendo, e ele adquire este aspecto que está aparecendo aqui na tela agora. Veja que já é mais escuro ali o hematoma. O Lucas está colocando ali uma seta apontando, veja que já fica bem mais escuro ali, né? Porque esse é o hematoma subdural crônico. Então o agudo sangrou, não tem espaço, o que acontece? Começa a desviar e ocupar o espaço do cérebro, a pessoa passa muito mal, risco de morrer, inclusive, e faz o diagnóstico. Quando tem espaço, vai sangrando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e leva semanas, meses, até às vezes para a pessoa detectar que aquilo existe. Tem casos, inclusive, de mais tempo ainda, tá? E que as manifestações, elas são menos claras. Às vezes pode ser até que o paciente comece a ficar mais confuso, comece a perder alguma capacidade ali do dia a dia, pode ocorrer também os vômitos, outros sintomas, mas eles acontecem de forma mais lenta, porque o sangue teve espaço, foi um sangramento pequeno ali e que ficou por muito tempo. Lógico, não estou atendendo o presidente, nem sei como é que foi o caso dele, mas ele é um paciente de quase 80 anos, então dá para entender que possivelmente, realmente, é este segundo mecanismo que está acometendo, né? Tem mais espaço, e isso não tem nada a ver com a capacidade, tá, da pessoa, é um processo de envelhecimento, igual todo mundo envelhece, vai atrofiando ali. Bom, entendido isso, como que é feito o tratamento da hemorragia subdural? O tratamento é com drenagem. Eu vou colocar aqui na tela algumas imagens que vou tentar ajudar vocês a compreender como isso funciona. Quando o sangramento é muito, muito intenso, está acontecendo aquele deslocamento do cérebro, né? Então imagina, sangrou aqui aquele agudo, encheu, não tem espaço, ele começa a empurrar o cérebro lá para o outro lado, a pessoa tem risco de morrer. Às vezes é preciso fazer o que nós chamamos de craniotomia, que aí é tirar um pedaço aqui da calota craniana mesmo para aliviar. Porém, na maior parte das vezes, a drenagem ela é feita com furinhos mesmo. Olha aí aparecendo na tela. É feito o furinho e a partir desse furinho se passa um dreno. E este dreno, ele faz o quê? Ele tira esse excesso de sangue que está ali. Então fica um tempo ali e vai tirando. Que pelo que a notícia da mídia traz, é o procedimento a qual o Lula foi submetido inicialmente. Eu vi alguns comentários, inclusive o do Meio, né? O canal do Meio, comentar ali que o médico do Lula falou, não, ele não está confuso. Ele falou assim, porque esperava-se que ele estivesse confuso. Foi o questionamento ali até que o Pedro Doria faz nesse vídeo. E eu queria tentar explicar isso então aqui também, tá? Então assim, sim, é esperado quando um paciente idoso ele sofre algum procedimento, e não precisa nem ser intracraniano, tá? Às vezes cirurgia de quadril, às vezes até por estar constipado, o paciente idoso ele pode apresentar confusão mental. Ainda mais num procedimento neurocirúrgico como esse. Então, o fato do médico do Lula dizer que ele não está confuso não é porque ele, quis minimizar alguma coisa, ele quis dar um bom sinal. Isso que ele quis dizer. Porque o esperado seria algum grau de confusão mental após o procedimento, e o que ele falou é que não ocorreu, tá certo? Então, não é que foi um ato falho ali do médico, nem nada disso. É que realmente, diante de um procedimento num paciente idoso, espera-se que tenha algum grau de confusão mental, o que não aconteceu. Ele é um procedimento de baixo risco, tá? Então também vi muita gente falando assim, nossa, teve um procedimento, uma neurocirurgia na cabeça. Não deixa de ser uma neurocirurgia, mas ele não é um procedimento de alto risco.
tá? E aí, pelo que eu entendi agora, ele fez um segundo procedimento por causa desse vasinho que deve ter rompido lá na pancada. Apesar da drenagem, ele deve continuar sangrando ali. E eles vão fechar esse vasinho. Pelo que eu entendi, ele vai ser feito como se fosse por cateterismo, tá? Eles vão lá, vão injetar alguma substância que feche esse vasinho. Mas em algumas condições poderia ser feito aberto mesmo, indo lá com o médico e amarrando, mas seria mais invasivo, tá? Não sei qual procedimento está sendo feito, só li as notícias. E pelo que eu entendi, é isso que seria o segundo procedimento, para prevenir que aquela região ali continue sangrando, tá bom? Então, de modo geral, o hematoma subdural, ele acontece nessas duas etapas. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que é o subagudo, o que é o agudo, o que é o crônico, como que funciona essa diferença, tá certo? Dúvidas, eu deixo que vocês escrevam aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar com pessoas que possam se interessar e curtir. E claro, desejamos aí uma boa recuperação ao presidente Lula, que ele se recupere logo disso daí, tá? E assim, gente, sem besteira aqui, não importa qual o seu lado político, tá bom? Desejar o mal pra alguém não é legal, tá? E o pior é que eu tenho um vídeo aqui que eu falei a mesma coisa lá quando o Bolsonaro teve a oclusão intestinal, tá certo? Eu, como médico e pessoa, desejo uma recuperação rápida para o Lula, assim como eu desejei lá no passado para o Bolsonaro, tá bom? Por favor, não deseje mal para pessoas. Você pode discordar politicamente, você pode tudo isso, mas que se recupere, tá bom? Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo.